Olá, seja muito bem-vindo para mais um Encontro com a Palavra, um programa dedicado ao estudo de todos os livros da Bíblia. O propósito de nossos estudos é ajudar você a aprender a aplicar a Bíblia na sua vida. Iniciamos com o livro de Gênesis e já estamos nas cartas de Paulo, no Novo Testamento. Hoje iniciaremos o estudo de 3 cartas conhecidas como cartas pastorais de Paulo, escritas para homens a quem ele estava treinando para serem pastores ou para igrejas que ele tinha plantado e das quais cuidava. A Timóteo tinha sido dada a responsabilidade de cuidar da igreja em Éfeso. Hoje iniciaremos o estudo das 2 cartas que Paulo escreveu para Timóteo e uma carta que ele escreveu para um homem chamado Tito. Os versículos que vocês ouvirão agora estabelecem o tom dessas cartas. Escrevo-lhes essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifesto em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Estes 3 versículos encontrados no capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo são considerados os versículos-chave de 1 Timóteo. As 3 cartas que passaremos a estudar, 1ª e 2ª Timóteo, e a carta a Tito, pertencem a outra divisão das cartas de Paulo, chamadas de epístolas pastorais, porque são dirigidas a 2 pastores, homens que Paulo tinha recrutado, disciplinado e treinado para serem pastores. No estudo destas 3 cartas pastorais, farei uma coisa que nunca fiz antes. Os livros da Bíblia não foram organizados na ordem em que foram escritos, e sim de acordo com seu conteúdo. Livros da lei, livros históricos, livros poéticos, e assim vai. Temos seguido a ordem da Bíblia em nosso estudo, mas agora que chegamos às cartas pastorais, eu quero fazer algo diferente. Paulo escreveu 1 Timóteo e a carta a Tito quase ao mesmo tempo, e estas 2 cartas são muito semelhantes. Preso pela 2ª vez nas masmorras de Roma, Paulo escreveu a 2ª carta a Timóteo, que contém suas últimas palavras. Esta carta foi escrita sob circunstâncias muito duras e difíceis. Podemos perceber o peso das últimas palavras de Paulo. Para sermos mais produtivos, gostaria de estudar a epístola de 2 Timóteo por última. Portanto, a ordem que seguiremos agora será 1 Timóteo, depois Tito, depois a curta carta a Filemon, que vivia em Colossos, e para finalizar o estudo das cartas de Paulo, estudaremos a chamada 2ª carta a Timóteo. Timóteo e Tito, para quem essas cartas foram escritas, foram pastores estrategicamente colocados por Paulo para plantar e pastorear igrejas. Timóteo foi designado pelo apóstolo Paulo para ser o pastor da igreja de Éfeso. Já Tito foi mandado para a ilha de Creta, para a igreja daquela ilha, uma igreja difícil de ser plantada e também difícil de ser pastoreada. Lendo as cartas para Timóteo e para Tito, percebemos 2 personalidades bem diferentes. Fica evidente que Timóteo era jovem, uma pessoa extremamente carinhosa e movida pela compaixão. Paulo o exortou a não ser tímido, mas para ser ousado e anunciar Jesus Cristo. Paulo também o aconselhou a não beber somente água, mas tomar também um pouco de vinho, por causa do estômago e de suas frequentes enfermidades. Isso nos leva a concluir que Timóteo era um jovem fisicamente fraco, com uma saúde frágil. Timóteo foi um homem cheio de amor, e por causa do seu amor pelos outros, Paulo o colocou como modelo. Pastores jovens, sensíveis, atenciosos e amorosos geralmente pagam um preço alto com sua saúde física para pastorear seus rebanhos. Apesar do alto preço que geralmente pagam, esses pastores são muito frutíferos e eficientes na Igreja de Jesus Cristo. Em Filipenses capítulo 2, Paulo falou sobre os padrões daqueles que vivem em Cristo. Depois de falar sobre a filosofia e a paixão para viver em Cristo, Paulo apresentou padrões de pessoas que viviam nele. Paulo apresentou Timóteo como exemplo e falou que estava o enviando porque não conhecia nenhuma outra pessoa que tivesse tanto amor e quisesse tanto o bem da igreja como Timóteo.
Paulo apresentou Timóteo como exemplo de pastor amoroso e atencioso. Esse é o perfil da personalidade do pastor Timóteo que podemos captar pelas cartas de Paulo. Timóteo também devia ser um pouco tímido, uma vez que Paulo precisou exortá-lo a ser mais agressivo e ousado. O pastor Dick Woodward, o autor dos estudos aqui do Encontro com a Palavra, se identifica com Timóteo porque ele também era tímido quando iniciou seu ministério. Ele era tão tímido e se expressava com tanta dificuldade que uma vez uma senhora perguntou se ele tinha problemas mentais. Ele ficou vários anos preso e limitado pela timidez, até que o Senhor o trouxe para fora, através de uma experiência espiritual. Ele estudou psicologia porque percebeu que tinha complexo de inferioridade. Depois de estudar psicologia por vários anos, descobriu que o seu problema não era nada de complexo. Ele era inferior mesmo. Por isso, estudar psicologia não ajudou em nada. Foi necessário o milagre do Espírito Santo para superar aquele sentimento de inferioridade. O pastor Dick se identifica com Timóteo por causa das exortações que Paulo lhe deu. Quando ele era um jovem pastor, costumava ouvir as mesmas exortações do seu pastor. Bom, talvez você também se identifique com Timóteo nessa questão da timidez, hein? As cartas de Paulo também nos revelam o perfil de Tito, que era uma pessoa diferente de Timóteo. Tito era mais velho e aparentemente mais maduro e estável. Podemos afirmar isso pelo que Paulo lhe escreveu. Paulo não exortou Tito com respeito às suas frequentes enfermidades, nem o encorajou a ser mais agressivo. Podemos afirmar que Tito era mais maduro por causa das incumbências que recebeu do apóstolo Paulo. Quando Paulo escreveu aos Coríntios apresentando todas as soluções para problemas que a igreja enfrentava e fazendo todas aquelas repreensões por causa dos problemas carnais da igreja, ele mandou a carta através de Tito. Isso significa que Tito tinha que representar Paulo e explicar, interpretar, aplicar e defender tudo o que estava escrito na carta que ele estava levando. Você gostaria de ser a pessoa escolhida para levar, explicar e responder todas as perguntas para a igreja de Corinto? E ainda, lidar com todos os problemas que surgiriam daquela carta? Paulo deu essa tarefa para Tito, que deve ter sido um homem temente e fiel a Deus. A segunda carta de Paulo aos Coríntios também foi mandada através de Tito. A imoralidade dos coríntios era tão famosa que entre os gregos havia um ditado que todos usavam: viver como viviam em Corinto, o que significava ser extremamente imoral. Paulo demonstrou ter muita confiança em Tito quando o enviou como seu embaixador para a igreja de Corinto. Paulo foi estratégico ao colocar Tito na ilha de Creta, um lugar muito difícil para se plantar uma igreja. Os cretenses se destacavam por ser um povo violento. Agir como um cretense. Essa era uma outra expressão grega, que significa emboscar o inimigo. Viver como um cretense em Creta significava viver como um animal selvagem, mentir, ser preguiçoso e só pensar em comer. Pela carta de Paulo a Tito, fica claro que alguém havia acusado os crentes de Creta de tudo isso. O povo cretense era um povo muito hostil, violento e difícil. Sem dúvida, a ilha de Creta era um lugar difícil para se plantar uma igreja. É impressionante pensar na incumbência que Paulo, como bispo, deu ao pastor Tito. Observando a tarefa que Tito recebeu, podemos concluir que ele era uma pessoa muito mais forte, velha e madura do que Timóteo. Provavelmente, Tito era a melhor pessoa que Paulo tinha para mandar para uma situação pastoral tão difícil como aquela. E nós temos muitas pessoas, muitos pastores que estão hoje mesmo, agora, pastoreando alguma igreja em um lugar difícil, em uma cidade difícil, enfim. Alguns estão, inclusive, em algum trabalho que está começando agora, assim como Tito estava, não? A relação entre Paulo e Timóteo no ministério era muito forte, como de pai e filho, e tem sido modelo para milhares de pastores há séculos dentro da história da igreja. Esta relação de pai e filho entre Paulo e Timóteo também tem sido modelo para crentes mais maduros e crentes novos, tanto homens como mulheres. Costuma-se pensar que a formação teológica num seminário
prepara o jovem pastor com tudo o que ele precisa para o ministério. Ao mesmo tempo, sabe-se que o tipo de preparo que um jovem pastor precisa ter para assumir o ministério não acontece até que acabe o seminário e ele comece a trabalhar junto com um pastor mais velho. Eu, por exemplo, trabalhei vários anos com pastores diferentes, pastores mais velhos, mais experientes. Aqueles anos com aqueles pastores foram de um valor incalculável para a minha formação. Observamos este tipo de formação no capítulo 2, versículo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E é fácil lembrar da referência 2 Timóteo 2:2, não é? Está escrito assim: "E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros." Este versículo enfoca um tipo de preparação imprescindível. Esse modelo de formação é o mais importante que um jovem pastor pode ter. A igreja precisa aprender um pouco com o tipo de formação que existe na comunidade médica. Um jovem médico sai de uma sala de aula para passar centenas de horas trabalhando como estagiário, residente, e tem rodízios de funções antes que lhe seja entregue um bisturi e ele comece a operar os seus pacientes. É possível que Timóteo tenha sido um dos alunos de Paulo quando ele ensinou na escola de Tirano, em Éfeso. Além de ter sido aluno de Paulo na escola de Tirano, que era como um seminário, Timóteo já conhecia Paulo de Listra, sua cidade natal, e onde Paulo foi apedrejado, dado como morto e arrastado para fora como se fosse uma carcaça de um animal. O tipo de mentor que Paulo foi para Timóteo serve de modelo para pastores maduros e jovens pastores. Serve de modelo também para homens e mulheres maduros, e moças e moços. Timóteo foi a terceira geração de cristãos em sua família e também um exemplo de fruto de educação cristã. A avó de Timóteo era cristã, sua mãe era cristã, e ele era cristão. Timóteo não foi como aquele prisioneiro de Filipos que se converteu na prisão e tornou-se a primeira geração de discípulos de Jesus. Timóteo foi a terceira geração de discípulos de Jesus dentro de sua família. Estudando a história da igreja, podemos saber quem são as pessoas que colocam a igreja de Jesus no mapa do mundo. Na grande maioria, essas pessoas são fruto da criação em lares cujos pais são cristãos. Aqueles que têm pais tementes a Deus são geralmente aqueles que se tornam trabalhadores da obra na igreja e não aqueles que são salvos de uma vida de pecado. Costumamos ouvir falar mais dessas pessoas porque suas histórias são mais dramáticas, não é? Mas, na verdade, a grande fonte de recrutamento de missionários transculturais são os filhos de missionários. As crianças que cresceram no campo missionário, vendo as necessidades da obra e a doação de seus pais para a causa de Cristo, são os missionários que hoje estão dispondo suas vidas para missões. De maneira geral, é daí que saem os missionários. Timóteo era, assim, a terceira geração de uma família de pessoas tementes a Deus. Estudiosos acreditam que Paulo escreveu esta primeira carta para Timóteo depois que foi solto do seu primeiro aprisionamento em Roma. Lembra-se que Paulo foi preso e mantido numa casa sob custódia. Lemos sobre isso no último capítulo do livro de Atos. Dizem que Paulo foi solto depois de finalmente ter sua audiência com Nero, o César da época. Não sabemos a veracidade dessas afirmações, mas esta hipótese é bem aceita. Depois disso, Paulo viajou para a Espanha. Em sua carta aos Romanos, Paulo contou que queria ir para a Espanha com o apoio deles. Por isso ele queria tanto ir para Roma. Aparentemente ele foi liberto do seu primeiro aprisionamento em Roma e realmente foi para a Espanha como missionário. Voltou para Éfeso e depois para Troade. Foi aí que Nero, o imperador louco, queimou Roma e lançou a culpa nos cristãos. E aí Paulo foi preso pela segunda vez junto com Pedro. Milhares de cristãos foram presos e mortos. Pedro e Paulo tornaram-se os inimigos públicos número 1 e número 2, até que foram presos e martirizados. Estudiosos acreditam que Paulo tenha escrito a primeira carta para Timóteo entre estes dois períodos de aprisionamento em Roma. O propósito da primeira carta a Timóteo era que Timóteo soubesse como a Igreja de Deus, que é o pilar, o fundamento, a base a partir da qual a verdade é proclamado, deve atuar neste mundo. Quando escreveu esta primeira carta para Timóteo,
Paulo queria enfatizar o caráter que o homem que lidera a igreja deve ter. O versículo-chave é: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. A ideia que muitas pessoas têm da igreja é de uma estação de salvamento de almas, um lugar agradável, para ir assistir um culto e ver pessoas se converterem. Mas, quando entendemos o modelo de igreja mostrado nas Escrituras, percebemos que ela não é bem uma estação de salvamento de almas. A igreja deve ser uma base de operação de salvamento de almas. Ela foi feita para servir de base, de onde a verdade do Evangelho é proclamada. Quando você entende o ensino nestas epístolas pastorais, descobre o plano de Deus para a igreja. Não seria muito melhor que as 500 pessoas da sua igreja, cada uma delas, inspirada, instruída, edificada e aperfeiçoada, saíssem e naquela semana alcançassem outras pessoas para Cristo? É sobre isso que Paulo está falando aqui. Esta é a igreja que ele está descrevendo. A igreja foi feita para ser a base e o pilar de onde a verdade é proclamada. Paulo contou aos efésios que estavam na igreja que Timóteo pastoreava, que os santos que lá se reuniam deveriam ser aperfeiçoados para a obra do ministério. Nas cartas para esses pastores, Paulo apresenta modelos que coincidem com as instruções que deu para a igreja em Éfeso. Nessas cartas, a verdade que Paulo enfatiza é: se a igreja vai ser o pilar e a base de onde a verdade é proclamada, ela deve definir padrões para seus membros e para sua liderança. Quando uma igreja está sendo plantada num contexto transcultural, principalmente num lugar hostil, como era a ilha de Creta, que nunca tinha visto uma igreja antes, percebemos a importância da igreja estar de acordo com o modelo de Deus. Para que a igreja esteja de acordo com o modelo de Deus, ela precisa ser uma assembleia de pessoas convertidas, nascidas de novo, um povo espiritual. A igreja também precisa ser feita de pessoas que vivam de acordo com o que pregam e que produzam fruto do Espírito, mostrando ao mundo o que significa seguir a Jesus Cristo, porque, afinal, as atitudes falam mais do que as palavras. Isso é essencial para a liderança da igreja. Os modelos de liderança da igreja devem ser explícitos. E o propósito da primeira carta de Paulo a Timóteo é mostrar esses modelos. Junto com estes modelos também descobrimos outras verdades. Por exemplo, no capítulo 1, dos versículos 12 a 16, encontramos um testemunho de Paulo. Ele diz assim: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas, por isso mesmo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer, para a vida eterna. O que Paulo quis dizer com esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação? Era como se ele dissesse a Timóteo: Timóteo, ligue as antenas agora e preste atenção, porque o que eu vou falar é muito importante. A primeira afirmação fiel foi: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo estava dizendo que Deus queria mostrar um exemplo de pecador. Existem pecadores que parecem irrecuperáveis. Você já encontrou alguém assim? Paulo estava dizendo que, quando Jesus o salvou, salvou o pior dos pecadores, porque ele prendia os seguidores de Cristo para que fossem mortos. E se ele me salvou, é claro que ele também pode salvar você. Era isso que Paulo estava querendo dizer. De certa forma, é bom que a gente se considere o pior dos pecadores salvos por Deus. Humildade não deve ser confundida com baixa autoestima, né? É diferente ter baixa autoestima. É diferente.
Ser humilde ou pobre de espírito é ter o seguinte pensamento: Deus, quando o Senhor me salvou, salvou o pior pecador na face da terra. Eu não conheço ninguém pior do que eu. O Senhor salvou o pior pecador do mundo. Outro ponto importante que devemos observar nesta carta é a prioridade dada à oração. No capítulo 2, versículo de 1 a 4, quando Paulo explica a Timóteo como a igreja deve se organizar e funcionar no dia a dia, ele coloca a oração como prioridade número 1. Antes de tudo, ele diz, recomendo que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Quando a Bíblia diz, antes de tudo, ou buscai primeiro o reino de Deus, está definindo prioridades. Todos nós temos nossas prioridades, não? No programa da nossa igreja, nós temos prioridades. Qual deveria ser a prioridade número 1 no programa da igreja, de acordo com a instrução de Paulo? A instrução que ele dá ao jovem Timóteo, hein? Ele diz, antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo também diz por que a oração vem em primeiro lugar. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Como pastor, posso dizer que o programa mais difícil que existe para reunir pessoas é a reunião de oração. É muito mais fácil reunir pessoas para uma reunião de oração se antes fizermos um estudo bíblico, uma atividade com as crianças, o ensaio do coral, ou qualquer outra coisa. Mas fazer só uma reunião de oração, sem nenhuma outra atividade envolvida, sem nenhum jantarzinho depois, é capaz de ninguém aparecer, né? As pessoas não querem ir para a igreja só para orar. Jesus disse, vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora. É difícil reunir as pessoas só para orar. Mas Paulo escreveu a Timóteo, antes de tudo, Timóteo, ore. É assim que a igreja deve funcionar. E a oração deve ter um objetivo específico. Você pode até chamá-la de oração evangelística. Devemos orar para que todos se convertam. Pense nisso, ficamos por aqui hoje. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.